Olá, boa noite. Já é quase 8 horas. A gente combinou para as 8 esse live sobre congelamento de óvulos. Eu sou o Dr. Georges Fassolas, eu sou diretor clínico da Clínica Vivitade Reprodução Humana e é uma alegria muito grande para mim estar aqui para poder conversar com vocês sobre o congelamento de óvulos, tá? Primeira coisa eu queria dizer é o seguinte: a reprodução humana hoje é uma especialidade que não é só para casais que têm dificuldade para engravidar. É óbvio que a maior, vamos dizer assim, a maior atuação da reprodução humana, sem dúvida nenhuma, é para casais que têm dificuldade para engravidar e provavelmente vai ser sempre assim. Só que a reprodução humana hoje tem mais duas outras atuações, né? Uma delas é para a gente tentar evitar famílias ou casais que tenham mais propensões a ter doenças genéticas de terem essas doenças. Então, esse vai ser um motivo de um outro live, de uma outra conversa entre a gente, porque é um assunto bastante interessante, é uma atuação bastante interessante da reprodução, né? E a outra atuação, a terceira atuação da reprodução hoje em dia, é essa questão da preservação da fertilidade, né? E é bastante disso que nós vamos conversar hoje, né? Quer dizer, a preservação da fertilidade, ela é algo que hoje, na sociedade moderna, no mundo que a gente vive, né? Ela é muito importante. E nós, como clínica de reprodução humana, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso hoje. A gente pode ajudar bastante as pessoas que precisam preservar a fertilidade, vamos discutir um pouco sobre isso, a conseguirem fazer isso, né? Então, acho que a primeira coisa que eu queria conversar sobre isso com vocês é sobre a importância disso, né? A preservação da fertilidade, o congelamento de óvulos, é uma coisa importante? É importante, sim. Obviamente, uma das grandes importâncias do congelamento de óvulos, hoje em dia, são para aquelas mulheres que têm alguma doença que vai fazer com que elas não tenham a possibilidade de, no futuro, ou tenham uma possibilidade menor de, no futuro, terem óvulos para conseguirem ter a família que elas querem. Então, por exemplo, vamos imaginar uma mulher que tem algum tipo de câncer de mama, que é um dos mais comuns na mulher mais jovem. Ela vai ter que passar por um tratamento para o câncer de mama, muitas vezes vai ter que fazer uma quimioterapia, por exemplo. A gente sabe que muitos quimioterápicos podem diminuir ou até zerar a reserva de óvulos do ovário da mulher, e essa mulher pode, de uma maneira muito rápida, daqui a pouco a gente vai falar da parte prática sobre isso, ela pode congelar os óvulos antes de passar por essa quimioterapia e, portanto, a gente preservar esses óvulos para usar no futuro, né? Talvez a situação mais comum hoje em dia, na verdade, da questão do congelamento de óvulos, é aquela mulher que já está numa fase de vida por volta dos 30 e poucos anos, ainda não tem um relacionamento estável ou não quer ter um filho naquele momento por questões pessoais, questões sociais, e ela sabe, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso, que o tempo é muito importante para a questão da qualidade ovulatória, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é congelar esses óvulos numa idade um pouco menor, para garantir a qualidade desses óvulos, e quando essa mulher quiser engravidar e puder engravidar no futuro, a gente conseguir usar óvulos de uma qualidade melhor. Então, a importância está aí. O que acontece, né, pessoal, é que nós homens, nós temos células no nosso testículo que produzem novos espermatozoides o tempo todo. Então, o espermatozoide, em linhas gerais, ele não sofre muito com o tempo. Quer dizer, há uma discussão se depois de 60 anos, o espermatozoide, os 60 anos do homem, né, o espermatozoide também começa a perder qualidade, tá? Há essa discussão.
mas antes de 60 anos, com certeza o espermatozoide não perde qualidade devido à idade. Na mulher, a coisa não funciona desse jeito, né? Na mulher, o que acontece? A mulher ela não tem uma produção de óvulos durante a vida, né? A mulher nasce com uma quantidade de óvulos no ovário e esses óvulos vão sendo gastos durante a vida. E a consequência disso é que esses óvulos vão envelhecer. Então, na verdade, a gente tem duas consequências desse tipo de funcionamento ovariano, só para ficar um pouco mais didático. A primeira consequência é uma consequência quantitativa, quer dizer, tudo que a gente gasta e não repõe, uma hora acaba. Então, com o passar do tempo, essa reserva de óvulos que a mulher tem desde que nasceu, ela vai diminuindo e uma hora ela vai acabar. E a hora que acaba, a gente vai chamar isso de menopausa. A gente espera que a menopausa na mulher brasileira aconteça entre 46 e 52 anos de idade, mas é óbvio que, infelizmente, que a gente tem mulheres que, por algum motivo, entram na menopausa mais precoce, ou acabam perdendo essa reserva de óvulos mais rapidamente do que outras mulheres. Segunda consequência desse tipo de funcionamento ovariano é uma consequência que eu chamaria de qualitativa. Então, quer dizer, além de, com o tempo, a mulher ir perdendo os óvulos da sua reserva, a gente começa a ter uma queda na qualidade ovulatória desses óvulos, porque os óvulos envelhecem. Assim como a mulher está envelhecendo, os óvulos também envelhecem. E envelhecer para o óvulo é perder qualidade. Perder qualidade é perder chance de engravidar a partir daquele óvulo e começa também, em determinado momento, a aumentar a chance de formar embrião geneticamente alterado a partir daquele óvulo. Isso começa a ser importante a partir de 35 anos de idade. E a queda da qualidade ovulatória a partir dessa idade é uma queda brusca, né? Isso fica dramático depois de 38 e principalmente depois de 40 anos de idade, né? O que acontece, né, pessoal, é que hoje em dia a mulher, graças a Deus, se emancipou. Então, houve nessas últimas décadas, uma mudança social muito grande na vida da mulher. Então, a mulher, ela, por questões sociais que mudaram, a mulher acaba casando mais tarde, a mulher acaba tendo um relacionamento mais tarde, ela acaba querendo ter filho mais tarde por questões profissionais ou pessoais, só que o óvulo continua envelhecendo. E aí que entra a questão do congelamento de óvulos, né? Aí que entra a questão de preservar esses óvulos, quer dizer, a gente não tem como voltar no tempo da mulher, né? A gente não tem como fazer o ovário produzir óvulos mais novos quando a mulher atinge uma determinada idade. Mas a gente tem como pegar esses óvulos numa idade mais nova dessa mulher e congelá-los. Então, hoje em dia, é cada vez mais comum mulheres que nos procuram exatamente pensando nisso. Quer dizer, eu já estou com 35, 36, 37 anos ou até mais. Eu ainda não tenho a perspectiva de ter filho, porque eu não tenho um relacionamento estável, porque eu estou numa fase da minha carreira profissional que eu não consigo ter filho agora, senão eu vou estancar minha carreira profissional. Só que, por outro lado, eu sei, eu li, eu ouvi falar que meus óvulos envelhecem. É isso mesmo? E a verdade é que é isso mesmo, né? E o que a gente pode fazer para ajudar? A gente pode pegar esses óvulos nessa idade e congelá-los. A partir do momento que a gente congelou esses óvulos, a gente parou esses óvulos no tempo. E se realmente houver uma dificuldade de engravidar no futuro, a gente vai usar esses óvulos. E aí eu quero pegar esse gancho, né, para a gente poder pensar, né, no conceito do congelamento de óvulos nesse sentido, né? E eu gosto de uma analogia, eu sempre falo isso com as minhas pacientes, eu acho que a gente tem que ver o congelamento de ovos como se fosse um seguro, né? Eu imagino que a maioria das pessoas que está me ouvindo agora deve ter carro, vamos pegar um exemplo desse. Então, imagina só, você tem um carro. Eu imagino que a maioria das pessoas que tem o carro tem um seguro do carro, por quê? Porque é para evitar problemas no futuro, né? Agora, você tem um carro, você tem um seguro do carro, você quer usar o seguro do carro? Não, claro que não.
A gente quer nunca precisar usar o seguro, apesar da gente ter. E eu acho que com congelamento de ovos a gente pode pensar mais ou menos a mesma coisa, né, pessoal? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um seguro, quer dizer, eu estou preocupada com a questão da passagem do tempo, mas o que eu quero é, então, vamos congelar esses óvulos para nos assegurarmos de que em algum momento, se precisarmos deles, eles vão estar aí numa idade mais jovem para poder serem usados e com uma chance boa de sucesso. Porém, o que eu quero é que essa paciente que congelou óvulo, de repente, consiga formar sua família sozinha, né? Que é o que vai acontecer com a maioria das pessoas, né? Quer dizer, essas mulheres vão ter os seus relacionamentos, vão ter, tomara que consigam ter seus filhos naturalmente, e que um dia cheguem aqui com seus filhos e falem, oh, doutor Jorge, lembra de mim? Então, pois é, eu congelei esses óvulos há não sei quantos anos atrás, mas agora eu já tenho meus filhos, e eu quero descartar esses óvulos, por exemplo, quer dizer, eu não vou precisar usá-los. Isso é o que a gente quer, por isso que eu acho que essa analogia do seguro é boa, quer dizer, a gente está fazendo seguro que a gente não necessariamente vai usar, quer dizer, não é porque congelou óvulo que necessariamente a gente precisa usá-los, né? Pelo contrário, o que a gente quer é que a gente não precise usá-los, né? Então, esse é o conceito que eu gosto sobre o congelamento de óvulos. Agora, por outro lado, se uma determinada paciente congela seus óvulos e de repente tem uma dificuldade para engravidar no futuro, ou está com medo de ter um filho, está já numa idade mais avançada, tá com medo de ter um filho com algum problema, enfim, aí sim é a hora de usar o seguro, né? Então, aí ela vem e a gente vai fazer um tratamento para ela engravidar com esses óvulos que ela tem congelado. Então, assim, eu acho que esse é um conceito interessante da gente ter, pensando na questão do congelamento de óvulos. E aí, quando a gente quiser usar esses óvulos, como a gente vai usá-los? Também essa é uma outra questão interessante, quer dizer, imagina que, Dr. George, eu congelei meus óvulos e agora eu preciso usá-los. Como que eu vou fazer para usá-los? Enfim, é um processo de fertilização in vitro, né? Então, essa mulher, naquele momento específico, ela vai ter seu útero, a gente precisa preparar o útero como se fosse fazer uma transferência de embriões congelados, por exemplo. Então, a gente usa algumas medicações muito simples para amadurecer o endométrio, e quando esse endométrio estiver maduro, nós descongelamos esses óvulos, fertilizamos com o sêmen do marido ou de um doador, se for o caso, formamos os embriões, aí funciona como uma fertilização in vitro normal, formamos os embriões, a gente vai analisar o desenvolvimento desses embriões no laboratório. Normalmente a gente gosta de chegar com esses embriões no estágio de blastocisto, nós sabemos que alguns vão chegar, outros não, e esses que chegarem, nós vamos pegar os melhores, e aí o número depende um pouco de características pessoais. A gente vai pegar o melhor ou os melhores e colocar dentro do útero, uma transferência de embriões. E esperar e torcer para que isso seja efetivo, né? Então, na verdade, quando formos usar esses óvulos, o processo que tem que ser feito é um processo de fertilização in vitro normal, só que a coleta de óvulos foi feita há anos atrás. E de novo, pegando esse gancho também, eu queria explicar, então, agora, como que é para fazer o congelamento de óvulos. Então, imagina que nós decidimos que vamos fazer o tratamento de congelamento de óvulos. Como é que funciona isso? Então, o tratamento, de novo, é como o início de uma fertilização in vitro, né? Só não vai fertilizar nesse momento. Então, como é que é isso? Entre o primeiro e o terceiro dia da menstruação, a gente começa a usar, normalmente, algumas medicações para induzir a ovulação dessas mulheres, porque a gente quer ter mais óvulos do que ela teria naturalmente, né? E aí a gente vai, então, induzir essa ovulação. O uso dessas medicações, a gente vai fazer durante 10 a 12 dias, é mais ou menos o que dura a foliculogênese, né, o crescimento dos folículos, e durante esse período de 10 a 12 dias, a gente vai fazer a cada 3 dias, em média, ultrassons para acompanhar o crescimento desses folículos. No momento que esses folículos estiverem
amadurecidos de um tamanho específico, por volta de 17, 18 milímetros, os maiores folículos, a gente vai imaginar que os óvulos que estão dentro desses folículos devem estar, pelo menos a maioria deles, amadurecidos. Aí a gente vai promover a coleta de óvulos, quer dizer, um procedimento, eu acho que a maioria que está me ouvindo já deve ter ouvido falar ou deve imaginar, é um procedimento que é feito sob sedação, né, para não sentir dor. E a gente acopla do nosso ultrassom uma agulha e pela vagina, não tem corte, não tem nada, pela vagina a gente vai pesca os óvulos do ovário, todos os óvulos, todos os folículos que a gente conseguir encontrar. Esse material vai direto para o nosso laboratório, as nossas embriologistas vão olhar e vão me dizer ali naquele momento quantos óvulos no total nós tivemos. Mais ou menos meia hora depois, nós vamos saber destes óvulos quantos óvulos maduros nós vamos ter. E são esses óvulos maduros são os que vão ser congelados, tá? Então, quer dizer, ali já tem uma seleção prévia, quer dizer, os óvulos que não têm o seu completo estágio de amadurecimento, eles não são congelados, porque nós sabemos que são óvulos que não vão ter a competência de formar embriões saudáveis no futuro, né? E a partir daquele momento congelamos os óvulos e acabou o tratamento dessa paciente, pelo menos por essa fase do tratamento. Então, se a gente for analisar, é um tratamento que vai durar de 10 a 12 dias, dependendo um pouco de como vai ser a dinâmica ovulatória daquela mulher, e acabou, é isso, tá? Uma outra questão que muita gente faz, e ela é muito importante mesmo, Dr. Jorge, eu entendi esse conceito do seguro que você me disse, quer dizer, a gente tem que fazer, a gente vai congelar os óvulos para fazer um seguro. Agora, como qualquer seguro, eu quero que esse seguro, se eu precisar usá-lo, que ele funcione. E isso depende um pouco da quantidade de óvulos que a gente vai congelar. Então, quer dizer, não adianta a gente fazer um seguro que na hora que a gente precisar não tem uma chance boa de funcionar bem. E aí, então assim, o que nós precisamos pensar é o seguinte: quantos óvulos precisamos congelar para que a mulher engravide? E um número mágico aí é mais ou menos, por volta, claro que isso vai depender um pouco da faixa etária de cada mulher, mas por volta de 12 a 15 óvulos seria um número ideal para a gente ter congelado, para que quando precisarmos, se precisarmos, esse material gerar uma boa chance de termos uma gravidez, pelo menos uma gravidez saudável no futuro, tá? Então, em algumas mulheres a gente vai conseguir fazer isso numa coleta de óvulos, em outras mulheres a gente talvez precise, isso vai depender da reserva ovariana e da idade de cada mulher, mas talvez a gente precise de mais coletas de óvulos para chegar nesse número ideal, né? Não é muito adequado a gente fazer um tratamento desse para congelar 3, 4 óvulos, porque é óbvio que pode funcionar, mas a chance disso funcionar no futuro, se é que vamos precisar, não é uma chance que a gente gostaria. A gente quer ter uma chance boa. E o que os estudos mostram, isso são estudos científicos amplamente divulgados, é que por volta, isso é um número médio, claro que, de novo, isso é muito individual, depende de cada pessoa, mas em média de 12 a 15 ovos seria um número ideal para serem congelados. Então, como eu disse, esse é um assunto apaixonante, essa é mais uma atuação bonita da reprodução humana. As pessoas que me conhecem, tem muita gente que eu já estou vendo aqui do ladinho que me conhece bem e sabe o quanto que eu gosto de fazer, da reprodução humana no geral. Eu gosto de ver as pacientes se engravidando, eu sou um apaixonado por isso. E a questão do congelamento de óvulos especialmente é uma coisa que me comove, porque a gente está fazendo uma coisa pensando num futuro que, tomara a Deus, que seja próspero na formação da família dessas mulheres, né? Então, a introdução que eu queria fazer para a gente começar agora a conversar sobre as dúvidas de vocês será isso. E aí eu já tenho algumas perguntas
eu tô aqui, eu vou ler algumas perguntas e vou tentar responder essas perguntas, tá? Então, a Letícia me perguntou assim, então, pessoal, por favor, eu quero que vocês façam as perguntas, né? Eu já tenho algumas aqui, mas vai fazendo, eu vou responder, eu vou ficar aqui até responder pelo menos a maioria delas, e as que eu não consegui responder, vai mandando no inbox aí, ou enfim, que a gente manda a resposta depois. Então, a primeira pergunta, Letícia, que me perguntou, doutor, tenho 38 anos e eu e meu marido estamos nos organizando para ter nosso primeiro bebê. Preciso congelar óvulos agora ou posso esperar mais um pouco? Letícia, você está numa idade chave, né? Como eu disse no começo da conversa, 38 anos é uma idade em que essa perda de qualidade ovulatória, que começa normalmente nos 35 anos, ela começa a ficar dramática, né? Então, eu acho assim, se o desejo for engravidar rapidamente, ou se vocês já estão tentando engravidar, obviamente tenta engravidar, não vai congelar o óvulo agora, porque não tem muito sentido. Agora, se por algum motivo pessoal você está pensando em engravidar daqui a 1 ano, 2 anos, eu acho que é um momento ideal de pensar em congelar os óvulos caso tenha algum problema no futuro, sabe? Então, tem que pensar bem nisso, tá? Denise. A Denise me pergunta se existe uma idade considerada ideal para fazer congelamento. Olha, Denise, eu acho assim, quanto antes fizer, melhor, né? Eu tive um tempo nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos, há 15 anos atrás, era muito mais comum do que hoje é no Brasil, meninas com 28, 29, 30 anos procurando as clínicas para congelar os óvulos. Por quê? Porque elas eram orientadas pelos seus ginecologistas a fazerem isso, né? Então, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem ainda essa cultura. A coisa tem mudado. Nesses últimos 2 anos, a gente teve um aumento estrondoso, mais do que triplicou as pacientes que me procuram hoje para congelar óvulos. Isso me deixa muito contente, mas é muito aquém do que deveria ser para a mudança social que a gente vem olhando e vendo por aí, né? Então, assim, eu acho que a idade ideal é quanto antes melhor, diante das possibilidades que existem, né? Eu acho que, assim, só para dar um número, eu acho que, assim, por volta de 35 anos ou menos é o ideal, porque a gente vai precisar de menos coletas de óvulos para chegar naquele número mágico de 12 a 15 óvulos. Teoricamente, esses óvulos têm uma qualidade melhor, portanto, a chance maior de funcionar no futuro, mas isso não quer dizer que mulheres mais velhas do que isso não possam congelar. É melhor congelar do que chegar numa idade em que a gente não tem mais o que fazer. Tá? Patrícia. Patrícia me pergunta assim, o que tem mais chances de implantar com sucesso? Óvulos frescos ou congelados? É melhor congelar óvulos ou embriões? Essa é uma pergunta muito boa. Sem dúvida nenhuma, o óvulo ele é mais delicado do que o embrião. Tá? Hoje em dia, a chance de engravidar a partir de um embrião congelado, desde que esses embriões sejam congelados de uma forma tecnicamente correta, e desde que sejam bons embriões quando foram congelados, a chance de engravidar do embrião fresco e congelado é exatamente igual. O óvulo não é bem assim. A gente tem chegado hoje muito próximo o óvulo fresco e o congelado, eles têm uma qualidade muito próxima hoje. Né? Se você me perguntasse isso há 5 anos atrás, eu ia te falar que existia uma diferença abissal entre a qualidade do óvulo que foi congelado e a qualidade do óvulo fresco. Hoje em dia, essa diferença ela realmente diminuiu muito, mas ainda existe, né? Então, o óvulo fresco é melhor que o congelado ainda. A tendência é que em pouquíssimo tempo as coisas sejam iguais, assim como é o embrião, e a tecnologia está avançando. Tem mais perguntas, eu estou aqui olhando todas elas. A Sabrina
Sabrina me faz a seguinte pergunta: os ovos congelados têm prazo de validade? Uma mulher que tomou anticoncepcional tem reserva ovariana alterada? Bom, são ótimas perguntas, Sabrina. Primeiro, o óvulo congelado ele não sofre com o tempo de congelamento. Eu acho que essa é a sua primeira pergunta. Quer dizer, no prazo de validade, que pelo menos o que eu entendi que você perguntou, é que é isso, né? Quer dizer, será que é melhor usar esses óvulos congelados mais rapidamente? Não, não faz diferença. O tempo que o óvulo fica congelado, ele está ali parado no tempo. Então não faz diferença você usar ele hoje ou daqui a 2, 3 anos, enfim, quanto tempo for, tá? E uma mulher que tomou anticoncepcional tem reserva ovariana alterada? Não, o anticoncepcional ele não altera a reserva ovariana, nem para mais nem para menos. O que acontece, e tem alguns estudos hoje mostrando isso, é que se você fica muito tempo tomando anticoncepcional, os primeiros ciclos pós-anticoncepcional, eles podem ter uma resposta um pouco menor do que a gente desejaria. Então a gente prefere induzir ovulação na mulher, obviamente na mulher que está a longo prazo tomando anticoncepcional. Isso não é 1, 2 ou 3 meses que vai fazer, mas aquela mulher que e a gente tem essas pacientes que estão há 5, 10 anos tomando anticoncepcional ininterruptamente, a gente prefere esperar uns 2 ou 3 meses para induzir ovulação, uns 2 ou 3 meses de intervalo da pílula para induzir ovulação, tá? Isso não quer dizer que a reserva foi diminuída, só quer dizer que esse ovário está mais bloqueado, tá? A Eliette me pergunta o seguinte: vocês têm banco de embriões? Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos um banco de embriões ainda bem muito recheado. Que quero dizer o seguinte: a gente tem bastante embriões congelados e algumas pacientes que doam esses embriões, se esse foi o motivo da pergunta. A gente faz bastante esse tipo de tratamento na clínica. A Marília me pergunta assim: doutor, tenho apenas um blastocisto congelado há 2 anos. E se diminui a chance dele fertilizar? Olha, Marília, assim como eu respondi para os óvulos, para a Sabrina, eu vou te dizer que o tempo que o embrião está congelado, ele não altera a chance desse embrião fazer você engravidar. Eu tenho pacientes aqui que estão com... acho que o caso que eu tive, se eu não me engano, foram 8 ou 9 anos que tinha um embrião congelado que engravidou depois que colocou esse embrião, tá? Então, assim, isso cientificamente comprovado, o tempo que o embrião está congelado não altera a qualidade desse embrião. Se ele vai fazer você engravidar ou não, obviamente depende de muitos fatores, você já sabe disso. E um dos fatores mais importantes é a qualidade em que ele foi congelado e a técnica de congelamento que se usou, né? Letícia me pergunta assim: quanto tempo o óvulo pode ficar congelado? Eu acho que eu já respondi, quer dizer, não tem um tempo, como eu disse, não existem dados que me façam acreditar que o tempo que o óvulo está congelado vai ter uma influência na qualidade, então não tem um tempo determinado, sem determinado. E a Fabiana me pergunta assim, essa é uma pergunta super interessante e vocês vão entender por quê. Fabiana me pergunta assim: se eu congelar e não precisar usar os óvulos, é só descartar? Tem custo? Vamos lá, Fabiana. Eu acho interessante porque vamos fazer uma diferença entre óvulo e embrião, né? O embrião congelado, aqui no Brasil, ele pode ser descartado depois de 3 anos em que ele está congelado, né? Então, durante 3 anos, você não pode descartar, jogar fora o embrião. O óvulo não. O óvulo, ele não é um embrião, ele é um óvulo. E vocês que não engravidaram ou que não estão grávidas agora, estão perdendo o óvulo todos os meses. É assim a natureza. Então você pode descartar os óvulos a hora que você quiser, né? E obviamente isso não tem, para descartar não tem custo nenhum, é só assinar o termo de consentimento, né? E se descarta os óvulos, tá? Então, uma pergunta só para a gente diferenciar o óvulo do embrião, né? Acho bem interessante isso, porque às vezes há uma confusão um pouco nesses termos para quem não está acostumado aí, né, com isso.
A Juliana me faz a seguinte pergunta. Fizemos tratamento em 2016 e deu certo, que bom. Queremos ter um novo filho, mas não congelamos. Estou com 28 anos. Devemos congelar? Olha, você está, assim, se eu fosse escolher uma idade para congelar, antes de 30 anos, porque é aquele negócio, né, Juliana? Quer dizer, você está no auge da sua qualidade ovulatória. Agora, talvez, como você tem um relacionamento estável, enfim, talvez seja um exagero congelar os óvulos, a não ser que você esteja pensando em ter outro filho daqui a 10 anos só, né? No exemplo de 10 anos. Então, se você quer ter um filho antes de 35 anos, eu acho que não tem necessidade de congelar os óvulos, a não ser que você não queira postergar mais ainda a maternidade, aí, poxa, aí vale a pena, tá? Kelly, o senhor aconselha transferir óvulos frescos ou congelados? Eu acho que, Kelly, você confunde aquele negócio dos termos que eu falei. Eu acho que o que você quis me perguntar, depois, se não for isso, você me confirma, você me pergunta de novo, que eu estou aqui para te responder. Eu acho que você quis perguntar se eu aconselho transferir embriões congelados ou frescos, porque o óvulo a gente não transfere, a gente transfere o embrião, né? Eu acho assim, Kelly, como eu disse, não faz diferença. O que acontece não faz diferença desde que você tenha os parâmetros corretos. O que acontece é que a indução de ovulação muitas vezes prejudica a receptividade do útero aos embriões. Tá? Então, quando você está no tratamento de fertilização in vitro, você induz a ovulação, colhe os óvulos e depois vai transferir os embriões, tá certo? O que acontece, então, é que esse processo da indução de ovulação pode alterar alguns hormônios, principalmente a progesterona, e isso faz com que o teu útero, naquele mês, possa não ser receptivo aos embriões. Então a gente precisa reconhecer isso. Então a gente faz isso dosando a progesterona no final do processo de indução de ovulação. Se essa progesterona me disser que o útero não está legal para receber os embriões, é melhor congelar os embriões, esperar a paciente menstruar, preparar esse útero e aí sim transferir. Então, nessa ocasião, transferir congelado, a gente ganha a chance de gravidez. Agora, numa situação em que você não tem esse efeito, entre aspas, colateral da indução de ovulação, transferir o fresco e congelado, o resultado vai ser igual, tá? A Renata me pergunta assim, quantos anos podemos deixar os blastocistos congelados? Então, Renata, na verdade, você pode deixar quantos anos você quiser. E também há essa confusão, por isso que foi super interessante a gente responder essa pergunta, porque é o seguinte, o que a lei fala é o seguinte, é no mínimo 3 anos. Tá? Então, antes de 3 anos, você não pode jogar fora o embrião, você pode transferir, você pode usar esse embrião, mas você não pode jogar fora esse embrião. Né? Depois de 3 anos, você pode. E agora, quantos anos no máximo você pode deixar congelados? Indefinido, depende, isso é pessoal. Tá? A Aline me pergunta assim, o endometrioma no ovário prejudica a qualidade dos embriões? Puxa, Aline, essa é uma pergunta muito, muito interessante, muito recorrente aqui na clínica. Eu até te agradeço por essa pergunta. Não só o endometrioma, a endometriose em si, ela é uma doença em que as pacientes que têm essa doença, elas têm uma tendência a ter uma diminuição na qualidade dos óvulos, sim, tá? A endometriose, só para a gente dar uma introduçãozinha rápida, o Dr. Paulo Bianchi, médico aqui da clínica também, ele fez um live sobre isso, se vocês quiserem assistir depois, ele é um PhD no assunto, mas só para dar uma palhinha para vocês, a endometriose a gente pode considerá-la como uma doença inflamatória da pelve, né? E como qualquer processo inflamatório crônico, ela pode ter consequências deletérias para os órgãos que estão ali circundando a endometriose, né? E um desses órgãos é o ovário, e então a endometriose ela pode sim diminuir tanto a reserva de óvulos no ovário quanto a qualidade desses óvulos, né? Quando comparamos mulheres da mesma idade, mas que não têm endometriose.
E, obviamente, se você tem um prejuízo na qualidade ovulatória, você também pode ter um prejuízo na qualidade dos embriões. Tá? A Fabi me pergunta o seguinte: o risco de gravidez de uma mulher com 40 anos que usou embrião congelado é o mesmo de uma mulher que engravida naturalmente com 35 anos? Vamos lá. Fabi, essa é uma pergunta interessante também, é o seguinte. Depende de quando esse embrião foi congelado. Se esse embrião foi congelado no mês passado, nessa mulher de 40 anos de idade, o risco que ela está tendo é qualquer risco de uma mulher de 40 anos de idade. Agora, se a pergunta é se essa mulher congelou os seus embriões com 35 anos de idade e agora, com 40, ela usar esses embriões que foram congelados com 35, o risco é o mesmo? O risco é o mesmo de quando ela tinha 35 anos, em termos da qualidade do embrião. Óbvio que com 40 anos você tem que avaliar se essa mulher está apta a engravidar do ponto de vista de saúde dela, mas pensando no embrião, é um embrião de 35, então é essa a idade que a gente considera. Tá? A Renata pergunta assim: como doar embriões? Olha, Renata, se você tem embriões congelados numa determinada clínica de reprodução humana e você não quiser mais usá-los, assinar, e você quiser, em vez de descartar esses embriões, quiser doar esses embriões, isso é plenamente possível do ponto de vista legal. Você assina um termo de consentimento, quer dizer, você e seu marido consentindo que querem doar esses embriões para um outro casal que precise de embriões doados, e essa doação vai ser feita. Tá? A Jussânia me pergunta uma coisa super, super interessante também, Jussânia. A lei brasileira permite a transferência de embriões até qual idade? Olha, vamos falar de regulamentação, porque assim, não existe uma lei específica para ter esse sentido, mas existe uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina que aqui na clínica nós seguimos como se fosse uma lei para a gente, né? E o que o Conselho Federal de Medicina diz, até 3 anos atrás, se eu não me engano, foram 2 ou 3 anos atrás, existia realmente uma recomendação do Conselho Federal de Medicina que a gente poderia fazer esse tratamento, a transferência de embriões nas mulheres até no máximo 50 anos de idade. E se passasse de 50 anos, a gente deveria pedir uma autorização do Conselho Federal de Medicina e só se eles autorizassem a gente poderia fazer. Há 2 ou 3 anos atrás isso foi revogado. Então, assim, a nova recomendação, a recomendação vigente hoje em dia é que não há limite de idade para se transferir os embriões no útero da mulher, desde que o médico que está cuidando dessa mulher assuma as responsabilidades com os riscos que o pré-natal pode ter. Vamos lá. A Luciana tem uma pergunta. Tem alguma idade limite para fazer a FIV? Eu acho que eu acabei de responder essa pergunta, né, Luciana? Certo? Se não foi isso, se eu não entendi direito, você, por favor, repete a pergunta e eu vou lá e te respondo de novo. A Luciana, de novo, me pergunta assim: que exame detecta a endometriose? Puxa, Luciana, o gold standard para detectar a endometriose é a videolaparoscopia. Mas hoje é muito difícil a gente fazer uma videolaparoscopia somente para detectar a endometriose, né? Uma videolaparoscopia que a gente chamava antigamente de videolaparoscopia diagnóstica. Isso é uma coisa que ficou meio para a história, tá? Então, porque hoje a gente tem métodos menos invasivos para fazer o diagnóstico de endometriose com bastante acurácia. E eu destacaria 2 métodos, né? Um deles, e esses 2 métodos andam juntos, não adianta fazer um ou outro, são os 2 juntos, porque tem coisa que um exame vê e o outro não, e tem coisa que o outro vê e um não. Então, são os 2 juntos. Quais são esses exames? Um deles é a ressonância magnética da pelve, tá? E o outro é um ultrassom, mas não é qualquer ultrassom e não é com qualquer pessoa. É um ultrassom que se faz especificamente para detectar a endometriose,
e é um ultrassom que se faz com preparo intestinal e dopplerfluxometria colorida. É um método de ultrassom que se faz. Tá? E você tem pessoas especificamente treinadas para ver isso. Né? Então, quer dizer, é um ultrassom que depende muito de quem está fazendo para ter uma boa acurácia no diagnóstico. Tá? A Gislaine me pergunta o seguinte: após uma FIV, tem um tempo indicado para fazer uma nova FIV, quando se tem embriões congelados? Olha, Gislaine, a não ser que haja algum problema hormonal, alguma questão individual após uma fertilização in vitro, teoricamente, na menstruação seguinte, você já poderia preparar o útero para transferir os embriões congelados. Tá? Tem mais alguma pergunta? A Aline está me perguntando assim: é possível engravidar por FIV, mesmo com endometrioma nos ovários, já que os embriões podem ter baixa qualidade? Aline, puxa vida, esse talvez seja a maior parte das minhas pacientes hoje, né? Quer dizer, endometriose hoje é uma doença muito comum para a gente. Se não fosse possível, a gente sabe que há uma tendência a uma diminuição na qualidade dos óvulos e, portanto, dos embriões, mas a gravidez é plenamente possível. Se não fosse, eu acho que a minha clínica estaria fechada, porque eu tenho 70% das minhas pacientes hoje têm algum grau de endometriose. Tá? Então, puxa vida, isso é super possível. Tá? Bom, pessoal, a gente já... Deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais aqui. Eu acho que tá bom. A gente já está aí há quase 45 minutos conversando e é uma alegria para mim isso. Eu acho que eu consegui responder a maioria das perguntas. Eu vi agora que a Renata me pergunta assim. Então eu vou responder essa última pergunta, tá? E aí, meninas e meninos que estão me assistindo, por favor, se vocês tiverem alguma outra pergunta que eu não respondi, às vezes eu não vi, enfim, ou a gente vai terminar daqui a pouco o nosso vídeo e vocês tiverem outras perguntas, por favor, me mandem as perguntas, pode ser no inbox aí do Facebook, pode ser por nosso e-mail, enfim, pode me ligar, enfim, qualquer coisa, por favor, eu sou super querendo responder as perguntas de vocês, tá? Deixa eu só ver aqui a pergunta da Renata. A Renata me pergunta assim: por que depois de uma gestação de FIV, algumas mulheres engravidam naturalmente? Olha, Renata, essa é uma situação que é muito feliz para a gente, né? Veja, a maioria das indicações de fertilização in vitro, elas não são indicadas por uma impossibilidade total na chance de gravidez, tá? A maioria das pessoas que vão fazer fertilização in vitro, elas têm uma dificuldade para engravidar, mas não uma impossibilidade. Então, algumas dessas pacientes, depois que tem o seu primeiro filho da fertilização in vitro, elas podem ter, eventualmente, outras gravidezes, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, de novo, vou reiterar, eu estou aqui à disposição de vocês e gostei muito de poder aqui compartilhar e conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Um beijo em todo mundo e vamos lá. Tchau, tchau.